Paz, vencedores! Passando para deixar mais uma palavrinha ao teu coração e, como de costume, te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, que aí todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e vai saber que acabou de chegar uma mensagem nova vinda direto do céu para alegrar a tua vida. Amém? Se você assim for abençoado depois de ouvir essa mensagem, que eu creio que vai ser muito abençoado, não esquece de curtir a mensagem e de também comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Vamos à mensagem? Lucas capítulo 15, verso de número 11. Um texto muito conhecido, uma palavra muito conhecida, eu quero compartilhar com você, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu vou parar aqui porque o texto é muito conhecido e no discorrer da história você vai perceber que ela é uma história também que você certamente já ouviu de muitas pessoas, de muitos pastores e muitos pregadores. E eu quero dividir com você. Primeiro, eu quero convidar você a entrar comigo dentro da história. Se você entrar comigo dentro da história, você vai perceber aqui algumas coisas e algumas situações e muitas lições que nós vamos aprender no dia de hoje. A primeira delas, olha só, um homem tinha 2 filhos e um dos filhos chega para o pai e fala: Pai, eu quero a minha parte da herança. Você pode imaginar uma cena como essa? Eu tenho 2 filhos e fico aqui a imaginar como seria isso. Imagine um dos seus filhos dizendo: Pai, eu quero a minha parte da herança. A primeira coisa que eu ia dizer para eles é falar: que herança? E a segunda: eu ainda estou vivo, mas que negócio é esse de pedir herança de um pai que ainda está vivo? Aquele filho, ele de repente foi até o pai e ele trouxe certamente para o pai um espanto e talvez uma pontinha de tristeza. Como assim? Ainda estou vivo? Você quer herança se eu ainda estou vivo? Das duas, uma. Ou você está querendo me matar ou está querendo que eu morra logo. Ele disse: não, não, não é nada disso. Eu quero a minha parte da herança agora. Com o senhor em vida mesmo. Eu quero a minha parte na herança. E aí o pai, sabe o que o pai fez? Porque se fosse nos dias de hoje, se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer uma outra pessoa, qualquer ser humano, eu imagino, na face da terra, ia dizer: você está maluco? O que eu vou te dar é umas boas palmadas, o que eu vou te dar é um bom corretivo, eu vou te falar umas boas verdades para você aprender, menino. Que história é essa? Não, 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 não foi isso que o pai fez. A Bíblia diz que o pai, quando o filho pediu: me dá a parte da herança, ele foi lá e entregou: está aqui a sua parte, está aqui a parte da herança. Pastor, por que é que esse pai fez isso? Por que o pai que está aqui sendo descrito na palavra de Deus, nessa parábola, por que o pai fez isso? Eu vou te explicar por que o pai fez isso. Primeira coisa que você precisa entender: o pai teve que fazer isso. O pai deixou ele pegar a parte da herança. Porque se o pai não deixasse ele pegar a parte da herança, ele jamais teria aprendido a lição que ele aprendeu, e você logo vai ver logo mais na frente. O pai deixou. O pai simboliza o nosso Deus. É por isso que hoje em dia as pessoas falam: mas eu vou fazer porque a vida é minha, eu vou para o mundo, eu vou para a noitada, eu vou beber, eu vou fazer, eu vou acontecer. E o pai lá do céu está só dizendo para você: pode ir, eu deixo. Quer fazer o que você quer fazer da sua vida? Pode fazer. Assim é o nosso Deus, exatamente como esse pai. Ele nos dá o livre-arbítrio e a liberdade. Quer fazer? Pode fazer. Mas sabe, irmão, como um bom pai, eu fico aqui a imaginar, sabe? Às vezes meus filhos pedem alguma coisa e você certamente já passou por isso. E às vezes o pai fala: ó, quer fazer? Faz. É como se o pai estivesse dizendo: se você quiser fazer, você pode fazer, faz o que você quiser da sua vida. Mas eu tinha algo melhor preparado para você, eu tenho sempre algo bom para você. O nosso Deus é assim, ele sempre tem preparado o melhor para mim e para a sua vida. Sabe o que acontece? Que muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer aquilo que nos dá na telha, aquilo que nos dá vontade. E Deus do céu, ele não vai estender a mão lá no céu, vai enviar um raio, trovão, escurecer o céu para dizer: não faz. Não, ele deixa. Ele deixa a gente fazer, porque muitas das vezes é justamente fazendo o que a gente quer que a gente aprende com os nossos erros e entende verdadeiramente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele filho pediu e o pai deixou: pega, pode ir. O filho foi, gastou tudo que ele tinha com os prazeres do mundo, e aí ele chegou ao momento dele sentir fome, padecer, ter necessidades. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com a maioria das pessoas quando passam por alguma necessidade: se lembram do Pai, se lembram de Deus. Quem aqui não já passou por alguma dificuldade, alguma aflição e de repente disse a primeira coisa que passou na cabeça, a primeira frase, a primeira palavra foi: ai meu Deus. Naquele momento que ele passou por necessidade, naquele momento que ele passou ali uma aflição, uma dificuldade, se sentiu sozinho, ele lembrou do pai. E aí, sabe o que é interessante? Ele vendo alguns porcos comendo assim as bolotas ali da sua comida, ele chegou a ter a vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Olha só que situação.
Que situação difícil, que situação miserável aquele homem estava passando, aquele filho. Ele sentiu vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Tamanha era a aflição, tamanha era a dificuldade, a necessidade que ele estava passando. Quantas pessoas de repente não estão me ouvindo aqui nesse exato momento e não estão de repente passando por isso, sentindo vontade, sabe, de comer alguma coisa, de estar em algum lugar, de estar na presença de alguém e de repente não pode. E aí sabe a primeira coisa que veio na mente dele? Ele começou a se lembrar, na casa de meu pai, até o jornaleiro tem fartura de pão. Ele se lembrou, olha só, na casa do meu pai tem muitos empregados e lá nem mesmo o empregado do meu pai passa fome ou passa necessidade. E aí a Bíblia diz que ele cai em si. E é isso que eu quero aqui declarar e profetizar sobre a tua vida. Que hoje foi o dia que Deus preparou para você cair em si, para que a ficha caia, para que você entenda que não há melhor lugar para estar do que na casa do teu pai, do que na presença de Deus. É claro que isso pode ter um sentido literal muito forte. Deus pode estar falando com você literalmente. De repente você é um dos filhos que saiu da casa do teu pai, que deixou a tua mãe, que saiu do convívio dos seus irmãos, por pura rebeldia, porque de repente brigou, porque não concordava com a maneira com que seu pai conduzia as coisas. Deus pode estar de repente falando com você nesse momento, dizendo, olha, não há melhor lugar para estar do que na casa do teu pai, do que no anseio da tua família. De repente eu posso estar falando com alguém que é um marido, que é um pai de família, que saiu da sua casa, que de repente abandonou a sua esposa, e Deus está falando com você, olha, é tempo de você voltar para lá. Aquele jovem caiu em si. Ele caiu em si, ele disse, poxa, eu voltar-me-ei, eu vou voltar para a casa do meu pai. Que coisa maravilhosa é quando nós caímos em si, é quando nós entendemos a palavra de Deus, o recado que Deus está nos dando. Olha, amados, aquele homem, ele entendeu o recado que Deus estava dando para ele, talvez em meio à dor, em meio à dificuldade, mas ele entendeu o recado. E eu quero declarar sobre a tua vida que hoje é o dia que o Senhor separou para você entender perfeitamente um recado que Ele tem para você que está me ouvindo agora. Volte para a casa do Pai, volte para a presença de Deus, volte agora para o convívio da tua família, volte agora para a tua casa, receba em nome de Jesus essa palavra ao teu coração. Aquele homem caiu em si e ele disse, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta. Sabe, irmãos, coisa maravilhosa é quando nós traçamos um alvo, buscamos uma estratégia e nós voltamos, ou seja, nós vamos lá e executamos. Eu quero declarar em nome de Jesus, tudo aquilo que estava parado na tua vida vai começar a andar. Aquele jovem caiu em si, ele traçou uma estratégia, eu vou me apresentar na casa do meu pai e eu vou me apresentar como um servo. E lá pelo menos eu vou ter alguma coisa para me comer. Ele traça uma estratégia, ele cai em si, traça uma estratégia e ele vai. E eu quero declarar na sua vida em nome de Jesus que você também agora vai tomar posse das estratégias que Deus está te dando, vai sair do lugar onde você está e você vai avançar em nome de Jesus. Aquele jovem, ele avançou, ele saiu daquela situação e ele foi em direção à casa do seu pai. E aí eu fico aqui imaginando, irmãos, quantas coisas não passaram na sua cabeça, quantas coisas de repente não entraram no seu coração, as lembranças, as imagens de tudo que ele tinha lá e de tudo que ele tinha perdido ao de repente tomar uma decisão precipitada. E olha só que coisa interessante, ele volta para a casa do seu pai e quando ele chega diante do seu pai, ele não vai com meias palavras não, ele diz logo a verdade, Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, olha pai, eu errei. E sabe o que o pai fez? Exatamente o que o nosso Deus, que é pai, vai fazer no dia de hoje. Ele o recebeu de braços abertos, ele o abraçou, pulou no seu pescoço, o beijou, ele o recebeu. Sabe, talvez ele pudesse estar esperando, olha, meu pai vai brigar comigo, mas não importa. Olha, meu pai vai falar um monte comigo, mas também não importa, eu já estou decidido. E ele foi surpreendido pelo aquilo que o pai fez com ele. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você não tem ideia da recepção calorosa que Deus está preparando para você que está me ouvindo agora. Hoje é dia de tomar uma decisão. Você vai voltar para a casa do seu pai, você vai voltar para a presença de Deus, você vai voltar para a igreja, você vai voltar, você vai ligar para o teu pastor. Olha só, aquele homem ele decidiu e ele foi surpreendido pela bondade de Deus. O pai o recebeu de uma forma calorosa, o abraçou e o beijou. E ele fez uma festa dizendo, olha, mata agora um novilho, olha, vamos preparar uma festa porque o meu filho que havia se perdido voltou. Sabe, amado, o que eu acho interessante? Uma festa estava preparada.
Olha só, aquele jovem que não tinha nada para comer, que tinha de repente alguns dias atrás tido vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo, estava agora se deleitando de um banquete que o pai havia preparado para ele. Vem chegando aí um tempo de prosperidade na sua vida. Essa decisão tão importante que você tomou hoje vai mudar o rumo da tua história. O outro filho mais velho, quando viu aquilo, e logo interrogou o pai, dizendo, pai, por que você está fazendo uma festa? Eu estive aqui tanto tempo contigo, sempre estive aqui contigo trabalhando, e o Senhor nunca matou um novilho para mim. Sabe quantas pessoas não estão de repente exatamente assim, interrogando a Deus, dizendo, Senhor, eu estou há tanto tempo fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, trabalhando para ti, e nunca nada aconteceu comigo? A resposta que Deus deu para o filho mais velho é a resposta que Ele dá para você que está fazendo essa pergunta. Meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo está aqui, sempre esteve à tua disposição. Eu quero declarar no nome de Jesus que tudo que Deus tem para você está à sua disposição. Receba isso no seu coração. O Pai o abraçou, o Pai recebeu o filho, o Pai preparou uma festa e deu uma resposta para o filho mais velho. Tudo que eu tenho também é teu. Olha, eu quero que você tome posse desta palavra no teu coração, eu quero que você receba isso como um recado de Deus para a tua vida e que você volte hoje para os caminhos do Senhor. Se você recebeu esta palavra no teu coração, eu quero orar por você. Feche agora os teus olhos, se você assim pode, e oremos. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos que receberam, Senhor Jesus, esta palavra, por aquele Senhor que estava, meu Deus, longe dos teus caminhos, por aquele pai ou a mãe que estava longe da sua casa e foi alcançado por esta mensagem. Senhor, eu creio, meu Deus, que muitas pessoas estão caindo em si, que pessoas neste exato momento foram alcançadas por esta palavra. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida a salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por esta palavra, como de costume, curte, compartilha, comenta, espalhe ela para o máximo número de pessoas possíveis e seja abençoado em nome de Jesus.